E Ele deixa o Espírito Santo com a gente aqui. Então, tudo que você viu aqui é a presença do Espírito Santo. Tudo que foi movido aqui foi a presença do Espírito Santo. Nada foi pelo homem, porque se foi pelo homem, foi falso. Mas aqui somos servos. Servos de um Pai que não deixa a gente faltar, apesar das nossas falhas. Amém? O Espírito Santo me deu essa palavra, já vai fazer um tempinho aí. E ela é linda. Ela é linda, ela é linda. E por mim eu só li aqui e dava um amém, tá tudo certo. Mas Ele quer mais. Ele quer que a gente fale mais um pouquinho sobre isso. Então o tema da palavra vai ser: qual o tamanho da sua fé? E é bem complexo, né? Fé. Porque a gente olha e fala assim: muitos têm fé, eu tenho fé. Qual deve ser o tamanho da minha fé? Tantos questionamentos que a gente vem falando, né? E dependendo da situação da nossa vida, a gente fala assim: mas Senhor, será que eu tenho fé o suficiente? Ou a minha fé é tão pouca? E aqui Ele vai nos ensinar um pouquinho sobre qual o tamanho da fé. E vocês vão se surpreender, como eu me surpreendi. Amém? Eu vou primeiro contextualizar algumas histórias da Bíblia. E após eu vou trazer a palavra do Senhor. Então diz assim: desde o Antigo Testamento, o Senhor procurou homens e mulheres com fé. E a primeira história que o Senhor me deu aqui foi Noé. Noé, no momento que ele estava na terra, era uma terra amaldiçoada. O seu povo era amaldiçoado. Tinha muitas desgraças naquele povo. E o Senhor ali estava procurando alguém com o coração disposto. E o Senhor procurando alguém achou Noé. E o Senhor falou com Noé. E esse homem, ele creu nessa voz. E muitas vezes o Senhor fala com a gente, só que a gente não crê na voz do Senhor. E esse homem, apesar de todas as situações, de todo o caos, de tudo que estava acontecendo, ele ouviu a voz do Senhor e decidiu obedecer. O que aconteceu com Noé? Noé foi o homem que criou a arca. A arca do dilúvio. Essa arca, naquele momento, era surreal. É como se fossem os navios de cruzeiro que a gente fala hoje. E ele criou sozinho. Na palavra bíblica que eu pesquisei, não foi falado se alguém ajudou ele. Não houve essa descrição na palavra. Mas Noé ouviu. E ele ouviu no detalhe, porque criar uma arca naquele tempo era extremamente trabalhoso e nunca ninguém tinha feito aquela arca. E aí o Senhor ali falando com Noé e dizendo o que ele precisava fazer e como ele tinha que fazer. Então ele tinha que criar tanto as ferramentas, criar as madeiras, os moldes e criar a arca. Ele fez tudo, durou muitos anos. Muitos anos, muitos anos. E quantas vezes o Senhor fala que a gente vai receber uma promessa e a gente fica assim: mas por quê? Cadê? Aonde está? Quero agora. E o Senhor está dizendo: calma. Não é naquele tempo que não existia igreja, não existia Pentecoste, não existia casa, não existia mídia social, não existia nada. Ele foi o único que ouviu essa voz e ele decidiu obedecer. Por anos ele criou a arca. O que aconteceu com essa arca? Ele resgatou. O Senhor separou casal de bichos, casal de animais e somente a sua família. E após um tempo veio o dilúvio que matou todos na terra, que estava na terra. Somente Noé, sua família e os bichos que o Senhor escolheu e veio até Noé, salvou. Então Noé foi algo surpreendente, já começa aqui.
foi um homem que persistiu, apesar de tudo que estava acontecendo ao seu redor. Provavelmente foi chamado de louco, de obcecado, de doido, sem noção, de tudo que pode ter feito. Enquanto os outros chamavam, ele decidiu obedecer. E essa história, quem quiser conferir, né, ali no todo, está em Gênesis 6. Mas aí ele diz aqui, ele não desistiu de ouvir a voz do Senhor. Porque não é que ele ouviu uma voz e foi fazendo. O Senhor ministrava na vida dele, direcionava a vida dele e explicava o que ele tinha que fazer. Então ele não ouviu uma vez, ele ouviu várias vezes a voz de Deus. E ele fez aquilo que o Senhor pediu. Agora a gente vai falar de Abraão. Um homem que também ouviu a voz no seu tempo. Só que nesse tempo, o Senhor pediu para ele: deixe sua parentela, pegue sua esposa, os seus bichos, e siga para a terra que eu prometi. Ele não direcionou qual era a terra, quanto tempo ia durar, quantas coisas iam enfrentar, o que ele ia enfrentar e como ele ia fazer. Ele não falou isso. O Senhor só disse: deixei a sua parentela, siga a voz que eu estou te dizendo, e eu vou te entregar a terra prometida. Abraão, ele tinha 75 anos quando aconteceu isso. E imagina hoje, o Senhor fala para você: deixa a sua parentela, você ouve uma voz, deixa a sua parentela, que eu vou te entregar a terra prometida. Eu vou te dar a terra prometida. Será que você vai deixar? Eu não sei. Mas será que a gente deixaria toda a nossa parentela para seguir uma voz? Que naquele tempo era a mesma coisa de Noé. Tinha a sua família, estava todos ali. Não era um tempo de escassez. Mas Abraão decidiu ouvir essa voz. E Abraão, com 75 anos, seguiu. Sua esposa não acreditou. Falou: não, imagina. Mas ela persistiu a seguir o que o seu marido disse. E em meio a essa voz que direcionava ele, mesmo que a sua esposa não entendia, ele decidiu com fé ouvir a voz que explodia o seu coração. Essa voz não é uma voz comum. Não é uma voz que a gente ouve apenas como eu estou falando com você hoje. É uma voz que ecoa o seu coração, que ela explode, é diferente, é algo totalmente fora do contexto dessa humanidade. E é uma voz que vai te dar certeza que ele não vai deixar você, em hipótese alguma. Com 75 anos ele foi. Abraão não tinha filhos. Sua esposa já também, é idosa. E o Senhor perguntou: Senhor, eu não vou ter filhos. E o Senhor: não, eu te prometo que você vai ter, independente da sua idade. Porque é o Senhor que faz. Ele não espera que a gente. Ele faz o que Ele quer. Se assim nós entregarmos a Ele. Ele faz aquilo que Ele decide fazer. Se assim nós decidimos com fé ouvir a sua voz. E essa história está em Gênesis 12. Vou falar de mais uma história. Davi. Davi foi um menino, como muitos já sabem, acho que é a história, que estava acontecendo uma guerra e tinha Golias, um gigante da época, grandioso. Um exército inteiro estava com medo de matar Golias. Um exército inteiro estava com receios de enfrentar Golias, porque ele era grande, ele era forte, ele era tenebroso. Saul, que era o rei, estava com medo. Davi, diz a Bíblia, que ele era um menino. E ele ouviu uma voz que dizia: pedra e estilingue. E foi à frente do gigante.
Provavelmente muitas pessoas que estavam ali diziam assim para ele: você é louco. Como que uma pedra com estilingue vai matar um gigante? Nós temos armas, temos facas, temos espadas, temos um exército aqui. Como que você, um menino, vai fazer isso? Quantas vezes a gente não ouve? Como você vai fazer alguma coisa, sendo que tem todo um gigante por aí acima de você? Como que você vai fazer que esse gigante morra, sendo que temos um exército, sendo que temos algo maior? Mas o Senhor não escolheu os maiores, não escolheu o exército, Ele escolheu Davi. Ele escolheu um menino que creu numa voz que falou de um estilingue de uma pedra. Ele não duvidou, apesar de todas as vozes ao seu redor. E quantas vezes temos vozes ao nosso redor dizendo que não somos nada, que não somos nada daquilo que o Senhor projetou, nada daquilo que o Senhor quis, nada daquilo que o Senhor quer. Quantas vozes você ouviu que você não era um nada ou que você não vai conseguir? Quantas vozes você ouviu dizendo: quem é você? Mas Davi, ele não ligou para essas vozes. Ele só seguiu a voz do Senhor. Pegou um estilingue, pegou uma pedra, atacou no gigante. E o gigante caiu. E a história diz que foi algo surpreendente. Todos ali se surpreenderam, mas foi a fé de Davi, mediante aquela voz que o Senhor estava falando com ele. Não foi a pedra, não foi o estilingue, foi a voz do Senhor, que Davi decidiu acreditar. Ele decidiu acreditar por fé, porque ele foi o único a ouvir essa voz. E agora, vamos falar um pouquinho do Novo Testamento. E o Antigo Testamento, só para finalizar, está dizendo aqui que homens e muitas mulheres ouviram vozes de situações inacreditáveis, irreais, e decidiu ouvir o Senhor. Quantas vezes a gente precisa ouvir o Senhor? Todos os dias. Todos os dias. Por mais que tantas coisas acontecem, por mais que, como Noé, que estava numa terra de perdidos, como Abraão, que tomou a sua esposa, o seu sobrinho, e foi para uma terra e deixou sua parentela, como Davi, que estava à frente de um gigante. Olha quantas situações a gente pode trazer para a nossa vida atual. Quantos momentos a gente pode refletir essas histórias para a nossa vida atual hoje. Quantas coisas a gente pode ali dar exemplos dessas histórias. O Senhor, Ele só quer que a gente ouça a voz dEle. É tão simples. E a gente é tão resistente a ouvir a voz do Senhor. Então, dizendo aqui, no Novo Testamento, vamos falar da história de João Batista. Uma mulher chamada Isabel e o seu esposo Zacarias. Uma mulher que... A Isabel era uma mulher também idosa no seu tempo. O seu Zacarias era um homem, um sacerdote da época. E o Senhor falou com Isabel. O anjo falou com Isabel e com Zacarias no momento de oração deles, que eles estavam entregando ao Senhor. E o anjo falou que Isabel ia gerar o filho que ia preparar o caminho para o Messias. Isabel creu, acreditou fielmente naquele anjo. Só que Zacarias não acreditou, duvidou da promessa do Senhor. E o que aconteceu com Zacarias? Zacarias, o Senhor, pela sua incredulidade, o calou. Até o dia que daria o nome ao filho. E fala aqui que ele se calou. O anjo calou Zacarias por causa da sua incredulidade. Ele não creu que era o anjo do Senhor, que era a sua palavra e que era a promessa de Deus. Ele não acreditava. Ele não creu. E era um homem que era
era um sacerdote, então ele entendia da história até aquele momento da Bíblia. Ele entendia o que era o Antigo Testamento inteiro, mas ele não creu nos anjos que ali estava falando. E quantas vezes a gente tem anjos do Senhor falando para nós e a gente apenas não acredita. E ele, naquele tempo, ele se calou. Ele não falava mais. Tudo que ele falava era por taubas. Ele precisava escrever tudo. E aí o Senhor chegou o nascimento de João. E no nascimento de João era um costume da época de que o pai que dava o nome ao filho. E sempre herdava o nome do pai naquela época. Só que o anjo disse a ele: não será o seu nome que vai ser. O nome dele chamará João. No dia que teve essa apresentação, todos perguntavam para ele: qual será o nome do seu filho? Qual será o nome do seu filho? Como será o nome do seu filho? E Isabel falou: João. Porque Isabel estava com fé. A fé que moveu. E Zacarias ali ficou meio tímido com a situação, porque aquela situação estava ali com muita gente perguntando ali todo momento. E Zacarias ficou ali ouvindo, porque ele não podia falar. E aí foi quando ele decidiu ter fé. E quando ele decidiu ter fé, e essa fé foi genuína e verdadeira, o Senhor abriu a voz dele. Ele voltou a falar. E ele falou: o nome do meu filho será João, conforme os anjos do Senhor disse. E João diz, ou o nome de João, o significado: Deus é cheio de graça, ou agradecido por Deus. E mesmo que o seu marido incrédulo, Isabel não duvidou daqueles anjos. Ela estava com uma fé inacreditável, independente do seu corpo, que era velho, independente de todo o julgamento que existia naquele tempo, independente de tudo que acontecia, até o seu próprio marido não crer. A fé de Isabel fez com que o Senhor permitisse que gerasse João Batista, aquele que preparou o caminho para o Senhor. E essa história está em Lucas, 1º capítulo. E essa história quer dizer uma fé restabelecida. A fé que Zacarias não tinha, até duvidou, mas ele foi restabelecida, porque a palavra do Senhor não mente. A palavra do Senhor não volta atrás. A palavra do Senhor, ela é fiel. Se vai ser cumprir, ele vai cumprir. E ali a fé de Zacarias foi restabelecida. E ele creu como não só Isabel, mas muito maior que Isabel. Amém? E agora vamos falar de Maria. Maria, uma jovem ali, casada, iniciou com seu casamento. E Maria recebeu um anjo do Senhor, falando para ela: você vai gerar o Messias do Senhor. E ali Maria se encheu daquela presença, não duvidou. E ali o Senhor concedeu que o Jesus nascesse sobre o ventre dela. E só que naquele tempo ela não tinha feito a consumação, porque Maria era virgem. O seu esposo tinha que acreditar que aquilo ali foi Deus que mandou. Ele mesmo incrédulo, mesmo duvidando, mesmo com todas as situações, mesmo com tantas coisas acontecendo, o Senhor ali gerou em Maria. E o seu marido não acreditou, duvidou do que estava acontecendo. O Senhor não falou com ele, não se veio para ele, mas ele decidiu acreditar.
no que Maria estava gerando. Ele se decidiu acreditar que a palavra que Maria estava dizendo não era em vão. E ele enfrentou tudo para que Maria gerasse Jesus, porque naquele tempo estava ali com guerras e o rei daquele tempo queria matar os primogênitos. Então Maria foi guardada por ele e levada até Isabel. E o marido dela, mesmo não entendendo, ele permaneceu acreditando na sua mulher, que ali se segurou. Então, o marido de Maria também restabeleceu a sua fé quando ele gerou, quando Maria deu à luz a Jesus. Então, são histórias que inacreditáveis, mas precisou de uma fé. Precisou da fé estabelecida, da fé que não mente, da fé que não bambeia com o vento, com as situações, da fé que o Senhor ali, uma mulher idosa ia gerar uma criança e uma mulher jovem, virgem, ia gerar uma criança. 2 extremos. Mas que o Senhor achou nelas uma fé que em toda a terra não tinha. E escolheu elas para ser gerado João Batista e Jesus. E aqui vamos falar agora um pouquinho de Jesus. Jesus, no seu tempo, um tempo de muitas religiosidades, de muita perversidade, o seu povo judeu estava ali sedente por guerra, por querer guerra, porque Davi era um homem, de exército. Só que Jesus, ele veio ao contrário do que o povo esperava, do contrário do que todos esperavam. Jesus, ele veio para cuidar, amar, direcionar e trazer a verdade do Pai. Jesus, ele não veio para a guerra, ele veio para cuidar. Ele veio para nos direcionar, como aqui até hoje nós estamos falando dessa palavra. O Senhor não queria matar, o Senhor queria restabelecer a fé. O Senhor não queria que homens e mulheres morressem, mas Ele queria que homens e mulheres morressem para o mundo e vivessem para Ele. Jesus, ele não queria o ódio, ele queria o amor fiel, o amor verdadeiro, um amor restabelecido, um amor que não tem como mencionar esse amor. E Jesus, ele veio para isso. Ele veio numa manjedoura, os seus pais eram ali trabalhadores. Ele não veio no reino, ele não sentou num trono. Ele era totalmente ao contrário do que tantos queriam. E só que o Senhor, ele buscou a fé. E se a gente olhar a história de Jesus, quando ele passou por essa terra, Jesus fez muitas coisas. Ele curou enfermos, libertou de prisões demoníacas, fez curas físicas, curas da alma. Ele falava de fé. Ele queria coração cheio de fé, aquele que crê sem duvidar. E ele estabelecia essa fé, ele buscava essa fé. E só que teve uma pessoa que me chamou muita atenção. E agora vamos para a Bíblia. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 8.
Amém? Amém. E aqui dizia o Senhor: um oficial romano respondeu. Não, desculpa. Desculpa, era versículo 5. Tá. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que o curasse o seu empregado. Esse oficial romano, ele era do exército de Roma. Ele não fazia parte dos judeus, mas ele tinha um empregado enfermo na sua casa. E esse oficial romano, ele ouviu e viu muitos milagres e muito que Jesus falou. Muito. Ele ouviu e viu e ficou ali se perguntando: será se eu falar com Jesus, ele vai me ouvir? Porque eu sou um oficial romano. Eu não creio no que ele fala. Eu creio em deuses. Eu creio em Roma. Quero o império. Quero o império daquele momento na Terra. Eu creio em coisas que não são daqui. Não são dos judeus. Eu não estou crendo em qualquer... Eu não sou o deles. Eu sou o totalmente fora deles. Totalmente fora. Mas ele tinha, e ele começou a ter, ouvindo e vendo os milagres de Jesus e ouvindo a sua palavra, porque Jesus estava em Cafarnaum e ele ministrava a palavra de Deus para aquele povo. E por ele ser do exército, ele ali ficava. E aí ele ouvindo, ele falou: será que se eu falar com esse homem, ele vai me ouvir? Eu nem faço parte dos judeus, eu nem falo a sua língua, nem conheço a sua cultura. Será que ele vai me ouvir? E o Senhor, e aqui diz em versículo 6, ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente, que não pode nem mexer na cama. Ele está sofrendo demais. E Jesus disse: eu vou lá curá-lo. Por quê? Porque Jesus, até ali, precisava ser tocado. Todos os milagres que ele fez, ele precisou tocar nas pessoas para que a cura fosse feita. Só que o romano, ele não podia que Jesus fosse até a casa dele, porque se fosse, ele ia ser preso, porque os soldados de Roma não iam ver ele. E aí ele falou assim, o oficial romano respondeu: não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Ele creu que uma voz que não estava dentro da sua casa, que não estava tocando no seu empregado, ia haver cura. Ele creu numa fé inacreditável naquele tempo, porque nem os seus próprios discípulos acreditavam. E ele disse assim: eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que me obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para o outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. O Senhor nunca até ali tinha ouvido falar de uma fé que não estava mais havendo, mesmo que aquele homem estava falando de um modo físico. Aquilo que ele falou era sobre o mundo espiritual. Era sobre os anjos espirituais. Ele não falava de Jesus como mestre. Ele entendeu no mundo espiritual que Jesus tinha uma autoridade. Que Jesus, se ele por uma voz falar, ia ser curado.
o seu empregado ia ser curado. É sobre essa fé. É uma fé que não duvida que os anjos vão obedecer à voz do Senhor. É uma fé que não duvida que os seus anjos e a autoridade de Deus é maior ou menor que essa terra. Não é sobre Jesus tocar, é sobre o quanto ele estava crendo que em uma só palavra o seu empregado ia ser salvo. E aqui a Bíblia diz: quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado. E disse aos que seguiam: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aquele homem, ele não estava falando daqui da terra. Ele já estava olhando no mundo espiritual. O Senhor ficou tão admirado, que o Senhor possa ver em nós e Ele possa ficar admirado em nós. E Ele falar: olha, meus anjos, como Ana, como Karina, como Carlos, que fé, que não duvida de nada, que entende quem eu sou, entende a autoridade que eu tenho, mesmo com tantas adversidades, mesmo sendo quem ele era, ele entendeu o que nem os seus seguidores que estavam ao lado de Jesus há mais de 3 anos entendia. E o Senhor ali ficou muito admirado. E aqui ele disse: eu digo a vocês que muita gente vai chegar do leste, do oeste, e se sentar à mesa do rei do céu, como Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar, ranger de dentes e de desespero. E disse ao oficial: vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado. Glória a Deus, que você receba a cura. Que ao chegar na tua casa, você vai ver a cura que você espera. Você vai ver aquilo que o Senhor quer. Você vai receber aquilo que o seu coração deseja. Como a palavra diz, você vai receber aquilo que você crê. Antes mesmo de chegar na tua casa. Antes mesmo do soldado romano chegou na sua casa. Quando ele chegou, a cura já estava estabelecida. O milagre já estava feito. O milagre já estava ali. Não precisou que Jesus tocasse, porque ele crê. Ele creu que não existia outro na terra que fizesse isso. Quantas vezes a gente precisa disso? Crer no sobrenatural. Crer em situações que a gente está tão angustiado, olhando o Senhor e falando: Deus, não vejo, não tem solução. Mas o Senhor diz aqui: vá para casa, pois será feito como você crê. Aleluia, Senhor. Aleluias, Pai. E nós receberemos, não porque somos melhores, mas é porque temos um coração temente, que crê no Senhor, sem duvidar. Sem duvidar. Sem duvidar. E essa história me chamou muita atenção. E ele tinha uma fé, esse homem, que ele não se sentia nem digno de falar com Jesus. E quantas vezes nós nos olhamos sem dignidade nenhuma para falar com Cristo por causa dos meus pecados, por causa dos nossos pecados. Quantas vezes a gente olha e fala: não, Senhor, você não vai me ouvir, eu peco tanto, eu sou tão imundo, eu faço tantas coisas, mas o Senhor não vê o seu pecado.
O Senhor não olha o seu pecado. O Senhor não vê as suas vestes imundas. O Senhor vê o seu coração. E o quanto você crê nele e a sua voz. Ele quer só te amar e te chamar como um filho e te trazer para perto. Porque esse centurião, ele foi para perto de Jesus. Ele não falou de longe. Ele não falou no meio de multidões. Ele não fez isso. Ele foi até Jesus. Ele foi até Jesus. Ele não precisou, ele não quis ter intermediários, porque ele sabia o como Jesus era bom, como Jesus era maravilhoso. E como Jesus, ele move o sobrenatural, mesmo que a gente não crê. Amém? Glória a Deus, Senhor. E aqui diz, só um minuto. E agora, o Espírito Santo me deu uma ação profética. Às vezes a gente precisa entender qual o tamanho da fé que ele precisa. Senhor, qual o tamanho da minha fé? Vem aqui, por favor. Qual o tamanho da minha fé? Eu vou entregar, as meninas vão entregar para vocês uma cápsula. Nessa cápsula tem uma coisinha dentro dela. E eu quero que vocês olhem bem para esse item que tem. Espero que dê para todos, mas se não deu, glória a Deus. Senão que tem mais gente na casa. Glória a Deus por isso. Cada um vai se receber. Amém? E eu quero que você olhe, para aqueles que já receberam, eu quero que você olhe para essa imagem, para esse objeto, vamos dizer assim, né? Que não vou falar, né? Que a maioria não recebeu. Para esse objeto. E você vai entender qual nível de fé que Jesus precisa de você. E você vai se surpreender, porque eu me surpreendi. Eu me surpreendi muito quando eu vi o tamanho da minha fé, como eu precisava. Pode ser que você não consiga enxergar. E vai ser lindo. Quando o Espírito Santo me deu essa palavra, e ele me conduziu a fazer esse ato profético, eu falei, Senhor, é isso? Ele falou, é. Porque o meu povo, ele precisa visualizar. Porque muitas vezes a gente fala de uma fé, e a gente pensa que é coisa grande. E não é coisa grande. E aí eu falei, Senhor, é isso mesmo. E quando eu fui preparando esse chaveirinho, vamos dizer assim, o Senhor veio ministrando no meu coração, falando, filha, é isso. É sobre isso. Por que você inventa tanto? Por que você engrandece tanto? Por que você fantasia tanto? Todos receberam? Amém? Os meninos lá de trás não receberam. Se sobrou algum? Marido, tu nem precisa, né? Amém? Todos receberam? Amém, glória a Deus. Mateus 17, versículo 20. Tá? Mateus 17, versículo 20.
Amém? Diz assim o Senhor: foi porque vocês não têm fé Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tiverem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá. E ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Esse é o tamanho da fé. É esse. Esse é o tamanho da fé que o Senhor quer de você. Ela praticamente é imperceptível. Se você olhar na luz, você consegue ver. É tão pequeno. É tão pequeno. É tão pequeno. E a gente quer mostrar, precisa disso, precisa daquilo, Senhor. Eu preciso, qual o tamanho? Eu preciso do quê? É disso. O tamanho de um grão de mostarda. Que esse ato que o Senhor, que o Espírito Santo trouxe para nós aqui, tenha guardado no seu coração. E ele pediu para que fosse uma cápsula de vidro. É vidro. Para quê? Para a gente tomar cuidado. Porque a nossa fé, ela tem que ser um tesouro guardado. Que ela é muito delicada. Ela é muito delicada. Se você dispersar e quebrar, você não vai ver mais esse grão. Dependendo de onde você está, você não vai ver mais. Aonde você está? Será que a sua fé é do tamanho de um grão? Ou ela nem existe? Ou ela nem nunca existiu? E o Senhor colocou nesse vidro para que a gente cuidasse da nossa fé. Para que a gente cuide como um tesouro. Para que a gente olhe e fale: Senhor, é só isso? Ele vai falar: não, isso daí é muito, porque é para mim. É para mim. Não é para o homem, não é para filhos, não é para religiosos, não é para o mundo, é para mim. Então eu não preciso de muito de você. Eu preciso do tamanho dessa semente. Amém? Glória a Deus, Senhor. E Jesus aqui diz: a montanha, quando ele fala aqui, a montanha é os seus problemas, preocupações, medos, angústias, aflições. Mas a sua fé for o tamanho desse grão, nada será maior do que tudo isso que eu acabei de falar. Nada será maior. Se o Senhor falou que você move uma montanha, o que ele está querendo dizer com montanha? Qual é a sua montanha hoje? Qual é o seu desespero hoje? Qual é a sua aflição? Qual é a sua dor? Qual é a sua paz? O que é? O que faz? O que você precisa? É de um tamanho de um grão e você move. Um tamanho de um grão, uma fé desse tamanho, você move montanhas. Aflições não serão maiores, decepções não serão maiores, o medo não será maior, a angústia não será maior, nada será maior. Porque Jesus quer pessoas que creiam em fé no impossível, para que o possível, ou melhor, o inacreditável aconteça. Aleluias, eu vou ler aqui de novo. Porque Jesus quer pessoas que creiam em fé no impossível, para o possível, ou melhor, o inacreditável aconteça. Aleluia.
O Senhor vai fazer o inacreditável na sua vida. O Senhor vai fazer aquilo que o homem está dizendo, não vai acontecer. E o Senhor está dizendo, creia em mim. Creia em mim para você ver se não vai acontecer. Creia na minha palavra para você ver se não vai acontecer. Creia naquilo que eu digo para você ver se não vai acontecer. Nada é maior do que o nosso Deus. Nada. Nada. E você vai receber o inacreditável. Sabe por que o inacreditável? Porque o inacreditável te surpreende. O inacreditável você não tem como falar foi o homem, foi sei lá quem. O inacreditável não tem explicação. O inacreditável não tem palavras que substitua só a glória de Deus. O inacreditável não existe. Você fica tão assim, Deus, como pode? Como isso aconteceu? Logo comigo. É disso que o Senhor está falando. É o inacreditável. Ele quer fazer o inacreditável, mas você precisa crer. Você precisa estar perto. Você precisa cuidar. Você precisa germinar. Você precisa regar. Você precisa acreditar mesmo nos tempos difíceis, que o inacreditável vai acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus. E agora, citação de Hebreus 11:1. Diz assim: a certeza daquilo que esperamos é a prova das coisas que não vemos. Amém? Vou repetir. A certeza daquilo que esperamos é a prova das coisas que não vemos. Aleluias. É a certeza da que os seus olhos não têm como nem enxergar. É a certeza do que os seus olhos vai falar assim, não é possível. Eu nem mereço. E o Senhor está dizendo, minha filha e meu filho, eu te chamo de filho. Eu sou o Pai. E eu provo a você que você vai receber coisas que nem os seus olhos há de ver. Que nem os seus olhos conseguem enxergar. Que nem os seus olhos um dia esperou a ver. É o inacreditável. É o inacreditável do Senhor. Só que o Senhor quer mais. Ele não quer só isso. Ele quer mais. E o Espírito Santo me ministrou assim. Para vocês. Que para mim já foi. Que eu já li antes. Ele falou assim. Você é a fé de Deus na terra. Porque Ele tem tanta fé e espera tanto por você, que Ele tem fé que a sua escolha será nele. E a sua entrega será toda a sua vida para Ele. Aleluias. Mas como Deus tem fé? Porque você tem o livre-arbítrio. Você que faz a sua escolha. Não é o Senhor. Aqui somos o ministro, mas a escolha é individual. Todos têm uma escolha individual. O Senhor nos criou, mas Ele tem a fé que você um dia vai escolher Ele. Ele tem a fé que um dia você vai entregar não só a sua fé, mas toda a sua vida ao Senhor. É disso que o Senhor faz. Ele espera que todos os seus filhos estejam com Ele. Crê nele de todo o coração. E não duvide da sua existência. Amém? E Deus tem isso. Ele tem essa fé. Que os seus filhos vão entregar a sua vida para Ele. E Ele espera ansiosamente para isso. Um dia Ele me esperou. Foi muito resistente, não vou negar. Mas um dia Ele me esperou.
E a fé dele foi tanta que ele moveu tantas outras pessoas por essa fé. Ele moveu tantas pessoas. E eu entreguei, por fé, a minha vida por aí. Não foi por pessoas, não foi por paredes, por igrejas, mas foi por uma fé que eu nem tinha. Eu nem sabia. Mas foi por uma fé de crer de um Deus que não tem imagem, de um Deus que ele nem permite que a gente olhe a sua face, porque a sua glória nos destruiria, como foi com Moisés. Num Deus que ele perdoa, que ele cuida, que ele ama, que ele está perto. Num Deus que mesmo que você não queira, ele está com você. É nesse Deus que eu creio. É nesse Deus em fé que eu peguei a minha semente, da minha fé, que era menos que essa semente, e eu entreguei a minha vida ao Senhor, para que Ele, com fé e alegria, me abraçasse. Amém? Amém. A fé não começou em Abraão. A fé não começou em Noé. A fé não começou em Davi. A fé começou em Deus, pela sua vida, até que Ele volte. É isso. Essa é a fé. O Senhor tem mais fé do que você. E Ele crê que um dia todos os seus filhos que ouvirão a sua palavra entregarão a sua vida. E vai ser lindo. E será lindo. Porque esse dia há de chegar. Amém? Que você abaixe sua cabeça. Feche seus olhos. E pergunte ao Senhor: Senhor, é essa fé? É sobre esta fé, Pai, que está dentro, que você me mostrou aqui fisicamente, que você me mostrou fisicamente agora aos meus olhos. E o Senhor está dizendo aqui, sim, é essa fé. Então, que você ore ao Senhor, ouve esse louvor e creia que Ele não quer tão grande quanto você esperava, tão maior daquilo que você imaginava. Não, Ele não precisa disso. Eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar.